Havia um mundo que era separado em duas partes. Essas partes eram nomeadas de Resplendor e Penumbra. A parte Resplendor ficava no centro da Terra. Já a parte Penumbra ficava afastada de todo o resto para que a luz do sol e as maravilhas da vida não alcançassem essa parte de jeito nenhum. Quem nascia e vivia na penumbra não conseguia sair de lá de maneira nenhuma, pois os moradores da parte Resplendor tinham medo de que os moradores de lá acabassem com a maravilha que era o mundo deles. Então eles tiravam qualquer tipo de conhecimento que as pessoas de lá pudessem ter. Assim os moradores de lá viviam como pessoas vazias, buscando dia após dia uma maneira de sobreviver às sombras, mesmo sem saber como. Já a parte Resplendor do mundo era simplesmente magnífica. Eles tinham acesso a tudo de melhor do mundo, e as crianças que lá nasciam não tinham ideia do que era um mundo ruim, pois elas não conheciam o ruim, apenas o maravilhoso. Então, mesmo com tudo o que havia de melhor, elas não ficavam satisfeitas. Havia um menino cujos pais queriam ensinar o melhor daquele mundo. Então, todos os dias ele era presenteado com um livro. O menino, por outro lado, não gostava de ler e detestava aquelas histórias. Então, todos os dias ele pegava o livro que ganhava de presente, ia escondido até a varanda e arremessava o livro lá de cima. Certo dia, o livro foi arremessado tão forte que quebrou a barreira dos dois mundos e acabou parando na penumbra. O livro caído foi encontrado por uma criança moradora da penumbra que, ao encontrá-lo, ficou intrigada, pois ela nunca tinha visto algo parecido na vida. Algo colorido com figuras pequeninas que ela não conseguia decifrar o que era. Os livros continuavam sendo arremessados dia após dia, e as crianças ainda não conseguiam entender o que era aquilo direito. Até que certo dia, um senhor que morava na parte mais escura da penumbra se juntou às crianças e, com um sorriso tímido, disse a elas que não tinham conseguido tirar todo o conhecimento que ele tinha adquirido na vida. Com a ajuda dos livros que continuavam sendo arremessados, ele começou a ensinar as crianças e, aos poucos, aquele mundo que parecia não ter salvação foi começando a florescer. Os moradores da penumbra deixaram de ser apenas sombras vazias. Eles se tornaram pessoas brilhantes, um povo que redescobriu a beleza do mundo através do poder transformador da educação. E assim os dois mundos antes tão distintos começaram a se entrelaçar, cada um enriquecendo o outro com suas próprias cores e saberes, provando que o conhecimento é a forma mais bela de transformar o mundo. Na nossa animação, é retratada uma distopia que mostra de forma clara o quanto a falta de conhecimento e educação de qualidade acentua ainda mais a separação de classes. Famílias de classes mais baixas, sem acesso a uma educação de qualidade, enfrentam maiores dificuldades para ingressar no mercado de trabalho e obter melhores salários. Isso limita suas oportunidades de ascensão social e faz com que a desvantagem seja transmitida para seus filhos. Escolas em áreas de baixa renda muitas vezes carecem de infraestrutura adequada, recursos e professores qualificados, em contraste com instituições frequentadas por alunos de classes mais altas. Famílias mais abastadas também podem fornecer apoio extra, como aulas particulares e acesso a tecnologias, o que aprofunda ainda mais a disparidade de desempenho. A educação de qualidade atua como motor de mobilidade social. Quando esse motor falha ou é acessível apenas para alguns, as estruturas de classe existentes se solidificam e o fosso entre classes mais altas e baixas aumenta. Educação é vida. A ausência de educação é morte. Porque assim, a geração que veio antes brigou para que a gente tivesse vaga na escola. Que era um problema. É verdade. Não tinha vaga para todo mundo. A escola pública era boa porque ela era para muitos poucos. Aí a gente conseguiu vaga. Tem um problema de creche e de faculdade, mas tem vaga do fundamental e no médio. Aí o problema agora é qualidade. Mas como é que essa geração dos meus pais que não foi para a escola vai analisar a qualidade? Meu pai não tinha como saber se eu estava aprendendo fração na idade certa. Inflação altíssima, tudo caro. Uma galera desempregada. Muita gente que perdeu pessoas queridas, eu inclusive, durante a pandemia.
é tanto sofrimento que eu sinto que as pessoas nem dão conta de pensar sobre a educação. Já que a geração passada, porque está lidando com 20 mil problemas, porque não teve oportunidade na educação, porque não conhece uma educação de qualidade, não conseguiu pautar esse debate, cabe a nós. Darcy Ribeiro uma vez nos disse: a crise da educação no Brasil não é uma crise, mas sim um projeto. E essa fala nos mostra como o Estado está sempre articulando para que a massa trabalhadora continue alienada, sendo assim facilmente manipulável para não lutar por melhorias de direitos sociais. O Enem, que teoricamente era para ser uma ferramenta de reparação histórica, onde a população mais pobre poderia ter acesso ao ensino superior público de qualidade ou particular gratuitamente, se mostra mais um meio para a monopolização de conhecimento por parte da elite, que usufrui gratuitamente de uma educação que no início deveria ser para as camadas mais pobres da sociedade. E a fraude apenas expõe pequena parte da desigualdade, pois os conhecimentos exigidos na prova não são fornecidos para alunos de escolas públicas, tornando assim necessário ter dinheiro para acessá-lo. Durante as apurações para o G1, a repórter Luísa Tenente descobriu também que Edclay pagava candidatos para memorizar perguntas da prova da CAPES. Eu tive acesso às mensagens de grupos com várias pessoas que eram matriculadas nesse curso, nessa mentoria do Edclay. E o que ele diz nessas mensagens é: por favor, vão lá fazer essa prova da CAPES, é ótimo, até porque esse prêmio dá R$5.000 para os vencedores, para as 1.000 maiores notas. Vocês já me mandam um áudio com todos os detalhes das questões que vocês se lembrarem. E aí, quanto mais detalhes, maior pode ser o preço da questão. Eu começo em R$10, mas se você lembrar de muito, eu posso até avaliar, dar um valor um pouco maior. E desde quando você vem fazendo isso, de pedir para as pessoas e pagar por perguntas que elas memorizam e passam para você? Eu pedi este ano. Só esse ano? Só este ano. E você vê alguma má fé nisso? Não vejo má fé, porque não existia nenhum termo de compromisso, não existia nenhum termo de sigilo, não existia nem no edital, nem no processo de inscrição. Os candidatos não podem ser penalizados por algo que eles foram sequer informados. Para quem não sabe, o Enem é pré-testado antes de ser aplicado para as pessoas. Eu mesmo já fiz o pré-teste do Enem. O Edclay afirmou para mim que ele não imaginava que ele estava fazendo um pré-teste. Ele imaginava porque os panfletos dele de propaganda do curso deixam isso muito explícito. É um marketing que atrai, sem dúvida, muitos candidatos. Ele pagou pela memória de várias pessoas, né? Ele pagou pela memória de várias pessoas. É uma forma de publicidade que hoje eu considero infeliz, porque era simplesmente para chamar a atenção para o meu curso. Nelson Mandela, que foi o primeiro presidente negro de seu país, defensor dos direitos humanos e símbolo global de paz e igualdade, nos disse que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Essa citação destaca o papel fundamental da educação na transformação individual e social, servindo como um motor para o desenvolvimento e a criação de um mundo mais justo.